Olá, irmãos, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui das Solenidades Bíblicas e os últimos dias. Vamos tratar aqui hoje especificamente da sétima e última trombeta. Amém? Nós fundamentamos aí no último episódio acerca das trombetas envolvendo aí o povo de Deus, o ministério das duas testemunhas, e isso vai ganhar cada vez mais notoriedade, vai fazer sentido. E hoje nós vamos tratar aqui sobre a sétima e última trombeta. Nós sabemos aí que existe um mistério envolvendo a sétima trombeta, qual seja a última trombeta. Nós sabemos pelo livro de Apocalipse que existem 7 trombetas para serem tocadas, e a sétima é a última trombeta. E nós, olhando aqui e estudando acerca das trombetas, pela perspectiva da solenidade de trombetas, nós sabemos que o povo de Deus ela vai participar deste ministério, deste cumprimento profético das trombetas. Tanto é que nós encontramos nos profetas algumas mensagens relacionadas à proclamação da palavra, do evangelho, o despertar, a palavra do hebraico teruá, que significa grito, associando ao grito que vai despertar o povo que estará dormente, ou seja, nem todos estarão dormindo, existirão aí atalaias do Senhor para despertar a muitos. E aí este ministério ele se desenrola dentro desta última semana de Daniel. E a última trombeta, ela demarca essa transição de trombetas para o dia da expiação. Todavia, tratamos a sétima trombeta como a redenção de fato, o perdão, o dia da expiação. Paulo descreve isso em Efésios 4 como o dia da redenção. Nós precisamos distribuir devidamente essas 7 trombetas dentro da última semana. Elas precisam estar em consonância com os seus devidos propósitos, visto que as 4 primeiras trombetas elas estão relacionadas aí com a primeira metade da semana. Por isso que nós precisamos discernir o ministério das duas testemunhas, relacionando aí o povo de Deus, o despertar. Aí está o grande avivamento nesta primeira metade da semana. E nós conseguimos enxergar as 4 primeiras trombetas dentro desta primeira metade. E as últimas 3 trombetas na segunda metade da semana. Nós sabemos pelo livro de Apocalipse que existirão aí 3 ais. E esses 3 ais envolvem os flagelos, os 7 flagelos, as 7 taças, e distribuídas aí juntamente com 3 últimas trombetas. E essas 3 últimas trombetas, juntamente com esses 7 flagelos, é um apontamento direto, são flagelos direcionados diretamente, especificamente à pista. Portanto, nós conseguimos aí discernir de que as 4 primeiras trombetas elas vão servir de sinais, sim, são sinais, flagelos, que vai provocar o despertar, o chamado ao arrependimento das nações dentro dessa primeira metade. E por isso que nós conseguimos enxergar uma distinção muito grande entre a primeira metade e a segunda metade da semana. Eu fiz aqui uma ilustração, aqui eu não coloquei os selos, os 7 selos, apenas as trombetas e as taças, para que vocês tenham aí um entendimento de maneira visível acerca do que eu estou colocando aqui. Existe aí o ministério de 2 testemunhas, gentios e judeus, posicionados no Senhor para despertar, para chamar o arrependimento das nações. E isso vai envolver 1260 dias, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 11. Elas profetizarão por 1260 dias. Lembrando sempre de Amós 3, né? Tocar-se-á trombeta na cidade, o Senhor não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E aí também a menção, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo, chamando, né? Fazendo associação com 2 testemunhas. E rugiu o leão, quem não temerá?
falou o Senhor, quem não profetizará? Então essas mensagens de Amós 3 faz conexão direta com o ministério das duas testemunhas, relacionando aí com Apocalipse 11, e esses 1260 dias são 3 anos e meio, ou seja, essa primeira metade da semana. E aí a segunda metade da semana envolve as 3 últimas trombetas, aí juntamente com as taças. E aí nós temos aí a sétima trombeta, qual seja a última, apontando aí para a redenção, acontecendo ali no 1260 dias desta segunda metade da última semana. Então nós temos duas metades, 1260 dias na primeira metade e 1260 dias na segunda metade. Ou seja, 3 anos e meio para cada parte. Existem outras menções também, como 42 meses, 3 dias e meio proféticos, um tempo, tempos e metade de um tempo. Esses períodos se relacionam com o mesmo período de tempo aí, de 3 anos e meio. E estes 3 anos e meio finais envolvem aí um período de grande tribulação, onde o povo de Deus, os santos, serão perseguidos. O Senhor vai levar uma parte desse povo para o deserto. A gente precisa ter aqui Apocalipse 12, não só Apocalipse 12, mas também principalmente os profetas, Isaías 43, 44, 48, também Isaías capítulo 4, nós precisamos discernir aí Oséias capítulo 2, Oséias capítulo 12, capítulo 14, algo que vem em mente aqui neste momento, esses profetas, também Ezequiel capítulo 20, a partir do verso 35, levarei vocês ao deserto dos povos, lá terei tratamento com vocês tete a tete, face a face, né? Conduzirei vocês na vara da correção, retirarei de vocês os rebeldes, Ezequiel 20, dentre outras passagens nos profetas. E aí o Apocalipse, capítulo 12, ele vai chancelar o que de fato já estava ali exposto nos profetas. Então, muito importante nós termos a meditação nos profetas, na lei, nos profetas, nos salmos, porque todo esse entendimento, essa bagagem vai facilitar demais para discernir o Apocalipse. E aí nós temos ali a sétima trombeta acontecendo no 1260 dias. E, e aí isso vai fazer sentido quando nós lermos aqui Apocalipse 10 relacionando com Daniel capítulo 12, que para mim é a chave de ouro para discernir acerca do arrebatamento. E nós temos ali a sétima taça, que é a última taça, após a sétima trombeta. Por quê? Porque a sétima taça é a saraivada, é o cumprimento da lei que estava lá na lei, onde a prostituta ela é apedrejada, e a grande prostituta, a grande Babilônia, ela é apedrejada por 2 ou 3 testemunhas. E conforme a lei, isso vai acontecer na ocasião da sétima taça, que acontece depois da sétima trombeta. É necessário que, na ocasião do arrebatamento, o Senhor chame os santos, chame suas testemunhas, suas fiéis testemunhas, e cada uma delas tomar sua devida pedra e lançar suas pedras contra a grande prostituta, que acontece na sétima taça. Então está muito bem alinhado aí. O que nós encontramos no Apocalipse é o cumprimento da lei, dos profetas, de toda a palavra do Senhor. É o desfecho de todo o cumprimento da palavra do Senhor. Isso é muito valioso. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vamos entender esse mistério, né? Um mistério que envolve aí a sétima trombeta. Aqui diz a palavra: então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre. Importante discernir aqui, irmãos, a característica deste anjo e o gesto do anjo, porque isso vai fazer essa conexão com Daniel 12. Continuando a ler aqui, né? Que criou os céus e a terra, e tudo que nele há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o sétimo anjo
estiver para tocar sua trombeta, ou seja, a sétima trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. E aí nós vamos coletar as informações deste anjo de Apocalipse 10. Eu fiz um quadro aqui para facilitar o entendimento. Por exemplo, o rosto, o anjo de Apocalipse 10, que apareceu para João, ele tinha um rosto iluminado como o sol. No grego aqui é hélios a palavra, que significa raios. E lá em Daniel, um anjo apareceu para ele tendo o rosto iluminado como relâmpago. Lá para João, o anjo tinha pernas como coluna de fogo. E em Daniel, esse anjo tinha pernas como bronze polido. Para João, ele tinha um alto brado, como um rugido de leão. Novamente faz lembrar Amós 3, né? E aí, para Daniel, ele tinha voz como um som de multidão. E a palavra multidão aqui, no hebraico, no original, é Ramon, que significa rugido. Ou seja, a aparência destes dois anjos são muito similares. E o gesto que o anjo faz na visão de João, também o gesto que o anjo faz na visão de Daniel são similares. Para João, ele estava sobre o mar e sobre a terra. E em Daniel, ele estava sobre as águas. Aqui para João, ele levantou a sua mão para o céu. E para Daniel, também levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda. Para João, ele lhe jurou por aquele que vive para todo sempre. E para Daniel também. Ele jurou por aquele que vive eternamente. Então, nós estamos tratando aqui do mesmo anjo, porque as características, a aparência e o gesto que ele faz são os mesmos. Agora, por que eu estou atentando para essas mesmas características? Porque nós precisamos agora conectar o que o anjo disse para João e o que o anjo disse para Daniel. E aqui diz, que no contexto de Daniel, o anjo responde o profeta que as maravilhas que ele tinha visto ocorreriam 3 anos e meio depois que encerrar o poder do povo de Deus. Ou seja, quando terminar o ministério das duas testemunhas, o ministério do povo de Deus, vai acontecer 3 anos e meio e aí vai se cumprir as maravilhas que Daniel tinha visto. O povo santo será perseguido a partir da metade da semana. Então nós temos aqui um vislumbre que o poder do povo santo, que são os 1260 dias que as duas testemunhas vão profetizar, é de 3 anos e meio. E depois disso haverá mais 3 anos e meio. E aí vai acontecer o quê? As maravilhas, o mistério de Deus. Então o povo santo será perseguido na metade da semana, onde o anticristo instaurará o sacrilégio terrível. Está aqui as passagens de Daniel 9, Daniel 7, Apocalipse 13, onde o anticristo se manifestará na metade da semana e vai perseguir os santos. Dentre as maravilhas que Daniel observou, nós destacamos que está lá em Daniel capítulo 12, verso 1. Ele viu Miguel sendo enviado em favor do povo na grande tribulação. Por que fala grande tribulação? Lá no verso 1 diz que haverá um tempo de grande angústia, no qual nunca houve e nunca mais haverá na terra. Então é um período de grande tribulação. E a salvação de todos os que possuem seus nomes escritos no livro, ou seja, escritos no livro da vida, bem como a ressurreição dos justos para a vida eterna. Isso está no verso 2 de Daniel 12. Então essas são as maravilhas. Miguel sendo levantado para guardar e salvar o povo que está inscrito no livro, e a ressurreição dos santos para a vida eterna. E aí nós conseguimos, né, juntar aí as peças deste grande quebra-cabeça no qual nós conseguimos aí discernir. Aqui, na visão de Daniel, está escrito um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E Jesus declarou: após a tribulação daqueles dias, haveria um grande som de trombeta para recolher os seus eleitos. Mateus 24. Em Apocalipse 10, que nós estamos estudando, a fala do anjo a João
trazendo que o cumprimento do mistério, e aqui a palavra mistério é mysterion, ocorrerá ao toque da sétima trombeta. Então, o toque da sétima trombeta acontece exatamente no 1260 dias, conforme a gente olhou aqui. Porque nós temos uma primeira metade da semana, onde o poder do povo santo acontece aqui, e aí nós temos a metade da semana acontecendo aqui e uma grande tribulação no qual nunca houve e jamais haverá, como está em Daniel 12. Aqui Daniel será levantado para livrar o povo de Deus, aqueles que estão escritos no livro. A gente percebe que é o livro da vida aqui. E aí, exatamente terminando os 3 anos e meio, como o anjo declarou para Daniel, de que ao cabo de 3 anos e meio haverá, né, o cumprimento das maravilhas. E nós sabemos por Apocalipse 10 de que isso acontecerá ao toque da sétima trombeta. Por isso que a sétima trombeta está exatamente aqui, no encerramento da última semana. No encerramento da última semana. Então, para termos essa clareza, né? E quando nos deparamos com as cartas paulinas, nós percebemos aí essa mesma raiz grega, mysterion, mistério, está relacionada com o arrebatamento dos santos. A salvação de que trata Daniel 12:1 é o arrebatamento, visto que somente os que serão glorificados, corpos transformados, têm os nomes escritos no livro da vida. O arrebatamento é o evento que implica a glorificação tanto dos vivos quanto dos que morreram em Cristo. E lembra que no verso 2 de Daniel 12, os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. E nós sabemos aqui, pelo Novo Testamento, por 1 Coríntios 15, de que, e também 1 Tessalonicenses 4, de que a glorificação ela acontece depois da ressurreição dos santos, dos que morreram em Cristo. Aqui diz a palavra: eis aqui vos digo um mistério, mysterion. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ou seja, a transformação que está em 1 Coríntios 15 acontece no abrir e fechar de olhos. E aí o arrebatamento, o harpazo, se encontra em 1 Tessalonicenses 4. E nós precisamos juntar as peças aqui. Ao ressoar da trombeta de Deus, que é a última, que é a sétima trombeta, o próprio Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí nós precisamos ter Daniel 12, verso 2, que eles ressuscitarão para a vida eterna. Só que eles ressuscitam primeiro, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então vai acontecer a ressurreição dos que morreram em Cristo, a transformação dos que estiverem vivos serão transformados, isso é no abrir e fechar de olhos, e aí depois da transformação acontecerá o arrebatamento, o harpazo. E eles serão, todos os santos serão, se encontrarão com Jesus nos ares. Esse é o entendimento, e tudo acontecendo isso na ocasião dos 1260 dias, como está em Daniel 12, que vai acontecer o mistério de Deus na sétima trombeta. Ora, se o mistério de Deus, de Apocalipse 10:7, é o mesmo mistério que Paulo afirma, então ambas as passagens tratam do arrebatamento. Aquele mistério de Deus de Apocalipse 10 é o arrebatamento. A última trombeta mencionada por Paulo se refere à sétima trombeta descrita por João. E o toque da sétima trombeta, nós conseguimos entender, isso está em Apocalipse 11. Apocalipse 11, a partir do verso 15. Chegou o tempo determinado para julgares os mortos, os que morreram em Cristo, e de recompensares os seus servos. Olha que interessante. Uma recompensa, galardão para aqueles que serão julgados. Os que morreram em Cristo serão julgados para receber a devida recompensa, o devido galardão, no tempo determinado. E pelas Escrituras nós entendemos que este tempo acontece ali no 1260 dias.
E ali foi vista a Arca da Aliança. E aí nós temos aí a visão da arca, a arca da aliança. E mais adiante, nós vamos tratar do dia da expiação. E a arca da aliança é a arca onde o sumo sacerdote ele se apresentava uma vez ao ano para realizar ali a expiação por todos, envolvendo ali uma sombra que aponta para Cristo, sendo ele sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí nós vamos discernir que essa ordem de Melquisedeque envolve um sumo sacerdote, Jesus, e outros sacerdotes, reis e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Olha que interessante, reis e sacerdotes. Melquisedeque, ele era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. Existe aí um mistério envolvendo um sumo sacerdote, Jesus, conforme nós lemos em Hebreus, mas também existirão os santos glorificados que reinarão sobre a terra, exercerão reino e sacerdócio, como está escrito em Apocalipse 5, verso 9, verso 10. Então, envolvendo aí o povo de Deus glorificado, a igreja. Por isso que a Arca da Aliança vista na sétima trombeta, ela é um sinal de consolidação, uma chancela deste mistério de Deus se cumprindo. Então, muito importante nós termos esse discernimento aí. E aí a visão da arca, ela vai se relacionar com o dia da expiação, com o perdão, a redenção dos santos. Não somente isso, mas também o juízo sobre os ímpios, porque pelo dia da expiação, aqueles que não estiverem de acordo com os mandamentos do Senhor, se acharem falta diante do Senhor, eles receberão a pena, eles serão expulsos da congregação. Isso nós encontramos em Levítico, capítulo 16, que é um capítulo que trata especificamente do dia da expiação, mas em outras passagens também, como Levítico 23 e outras passagens de Deuteronômio e também livro de Números, capítulo 28, capítulo 29. Então, todos esses entendimentos aí na lei, nós conseguimos discernir de que o dia da expiação envolve a redenção, mas também um juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que não estão de acordo com o Senhor. Então, o ressoar da última trombeta, ela demarca o desfecho cíclico das reuniões solenes do Senhor, apontando para o toque da grande trombeta no dia da expiação do ano de jubileu. Quando nós lemos Levítico capítulo 25, nós vamos perceber que o ano de jubileu, que é o 50º ano, ele se inicia no dia da expiação. Um toque especial, uma trombeta específica que ela é tocada sobre toda a terra. Olha que importante entender aí essas junções. Dia da expiação, grande trombeta, ano de jubileu. Logo, o mistério mencionado por Paulo não está pautado somente no arrebatamento, mas também na figura do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, se reencontrando com o povo de Deus. Envolvendo aí o jubileu, que é o ano da libertação daqueles que estavam escravizados. E aí o Senhor vai resgatar, recolher. Por isso que tem essa questão de recolher aqueles que estavam prontos, preparados, né, pelo Senhor. E aí vamos relacionar com Isaías, capítulo 27, que o Senhor ele vai falar sobre recolher um por um. Se você ler lá, Isaías, capítulo 27, nos últimos versos, você vê uma grande trombeta sendo tocada e o Senhor recolhendo seus eleitos um por um naquele grande dia. E quando fala naquele dia, vai relacionar com o dia da expiação. Quando você encontrar essa expressão, naquele dia, ou dia do Senhor, nos profetas, você tem que relacionar com o dia da expiação, que vai associar com o dia de redenção, mas também dia de juízo. Amém? E aqui em Levítico 25, nós temos essa menção de um toque de trombeta vibrante, o toque de jubileu, um shofar teruá, cujo sonido deveria passar por toda a terra, anunciando a libertação de todos os seus moradores. Jesus é o eterno sumo sacerdote e, olhando para os propósitos atrelados ao ano de jubileu, vemos também que Cristo representa a figura do resgatador, que nós lemos lá em Levítico 25, no ano de jubileu. Tem a figura do resgatador. E ele fará o resgate da terra e de seus irmãos.
que se tornaram escravos pelos seus compradores. Então, transitando para a realidade, esta libertação da morte foi anunciada por Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós precisamos discernir aqui que inferno, essa palavra inferno, no original é Hades, ou seja, o reino da morte, o poder da morte não prevalece contra aqueles que morreram em Cristo. Então, essa é a verdadeira interpretação dessa passagem, que a morte não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque na ocasião, no tempo determinado, num toque da última trombeta, a sétima trombeta, a morte não vai ter domínio sobre aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Então o retorno de Jesus está em consonância com um grande som de trombeta que demarca a ressurreição dos mortos e o arrebatamento para a reunião de seus eleitos. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, nós percebemos aqui em Mateus 24 que tem essa menção de uma grande trombeta para a reunião dos eleitos. E aquela passagem de Isaías que eu já havia mencionado. Está escrito aqui: Meu povo, vão para as suas casas e tranquem as suas portas. Escondam-se por algum tempo até que passe a ira de Deus. Olha só, tem um período de ira do Senhor e nós sabemos que os flagelos da ira estão direcionados especificamente para o povo da besta. Não vai atingir o povo de Deus. Existe uma recomendação aqui, Isaías 26, para que o povo se tranquem em suas casas, fiquem escondidos, para que passe este período de ira contra os ímpios. E aí no capítulo 27 diz assim: Naquele dia o Senhor vai tirar o seu povo no meio de todos os seus povos. Serão colhidos um a um. Naquele dia, uma grande trombeta será tocada. Então está aí o entendimento de todo esse trabalhar do Senhor, envolvendo arrependimento, um despertar de muitos, e aí um desfecho com flagelo sobre o povo da besta, o Senhor guardando o seu povo nesse período de grande tribulação, e na ocasião devida, no tempo determinado, o Senhor tocando, o Senhor chamando esse povo na ocasião da sétima trombeta. Então, esse é o mistério de Deus, envolvendo muitas passagens das Escrituras. As passagens que eu mencionei aqui, eu sugiro que vocês leiam, meditem em seus lares, com calma, façam anotações, e com certeza tem grandes ensinamentos do Senhor acerca disso. Amém? Espero que isso tenha acrescentado sobre a sua vida e que nós estejamos cada vez mais buscando o Senhor, entendendo os propósitos do Senhor para as nossas vidas e especialmente aí para os últimos dias. Amém? Deus abençoe a todos.